Olá, eu sou a professora Ilana Rebelo, professora do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da UF. Neste vídeo, nós vamos falar de dois importantes conceitos, compreensão e interpretação. Falaremos desses dois conceitos a partir da perspectiva teórica da semiolinguística de análise do discurso, uma teoria criada pelo professor Patrick Charroudot. Para esta explicação, vamos nos basear no texto do professor Patrick Charroudot, em que ele vai, em 2018, descrever os conceitos de compreensão e interpretação. Antes de falarmos desses dois conceitos a partir desse texto teórico de 2018, é importante falarmos que esses conceitos não aparecem na semiolinguística apenas em 2018. Já em 1994, o professor Patrick Charroudot definia compreensão e interpretação a partir de dois níveis de apreensão do sentido. Então, em 1994, o professor Patrick Charroudot definia a compreensão como reconhecimento dos signos e de suas regras de combinação, e a interpretação como uma percepção das restrições impostas pelo contexto, seria aquele sentido problematizado e finalizado. Então, em 1994, o professor Patrick Charroudot define a compreensão e interpretação como dois níveis de apreensão de sentido. A compreensão seria um nível mais superficial de leitura, de apreensão das regras de combinação dos elementos superficiais do texto. Por exemplo, nesse nível, o sujeito interpretante reconheceria os elementos utilizados para identificar, os elementos utilizados para caracterizar, para estabelecer relações. Seria um nível mais superficial de leitura. E a interpretação seria um nível de apreensão de sentido inferencial, um nível em que o leitor, que o sujeito interpretante precisaria relacionar os elementos dados pelo texto a elementos externos ao texto. Bem, em 2018, o professor Patrick Charroudot reformula esses dois conceitos e passa a considerar a compreensão como dois modos de apreensão do sentido. A compreensão, então, passa a ser concebida como resultado da apreensão global dos sentidos de um texto. E ele divide a compreensão em a compreensão literal e a compreensão do sentido, da significação indireta, ou seja, da significação específica. E a interpretação passa a ser concebida como um processo, como conjunto de atividade de decifração e de extração de sentido anterior à construção da compreensão. Nesse caso, a compreensão englobaria todos os processos que levariam à compreensão. Então, diferentemente da perspectiva teórica de 1994, em 2018, ele passa a considerar, dividir a compreensão em dois níveis: a compreensão do sentido literal e a compreensão da significação indireta. E a interpretação passa a ser concebida como um processo, como um conjunto de atividades inferenciais que levaria à compreensão de um texto. Vamos entender agora um pouco melhor o que significam esses dois modos de apreensão do sentido. O primeiro nível de construção de sentido, na perspectiva do sujeito interpretante, é a compreensão do sentido literal. E o que é, então, a compreensão do sentido literal? É aquela compreensão compartilhada por todo sujeito que tenha conhecimento da língua. É obtida ao término de uma atividade interpretativa baseada em elementos categorizados e repertoriados no sistema de uma língua, na gramática e no dicionário. É o resultado de uma decodificação do sentido, compartilhado pelo locutor e pelo interlocutor.
Trata-se de uma compreensão habitual no âmbito da semântica do enunciado. É uma compreensão fora de contexto. O sentido construído é o sentido literal e objetivo. É aquilo que nós chamamos de sentido de língua. O segundo nível, então, de compreensão, de construção de sentido na perspectiva do sujeito interpretante, é o nível da compreensão da significação indireta. Nesse nível de compreensão, seria um nível de sentido específico, dado pelas circunstâncias de produção e de recepção do ato de linguagem. A compreensão específica do sentido é obtida ao final de uma atividade interpretativa que ocorre por meio de relações estabelecidas entre componentes do enunciado com outros elementos que lhe são externos e dos quais depende o contexto discursivo e a situação de produção do enunciado. É um sentido específico, inferido, é um sentido de discurso, isto é, a significação. Então, aquilo que Charroudot, dividia lá em 1994 em compreensão e interpretação, a partir de 2018, ele considera a compreensão em dois níveis: a compreensão do sentido literal e a compreensão da significação indireta. E a interpretação seria um processo, um conjunto de atividades inferenciais que levariam tanto a compreensão da significação do sentido literal, quanto a compreensão da significação indireta. Para esses dois conceitos ficarem mais claros, eu vou trazer aqui um exemplo dado pelo próprio professor Patrick Charroudot. Vejamos o seguinte enunciado. Tenho 30 anos. Levando em consideração uma compreensão do sentido literal, tenho 30 anos, significa apenas uma idade cronológica, É a própria idade do sujeito. Tenho 30 anos. Agora, esse mesmo enunciado, levando em consideração a compreensão da significação indireta. Então, nesse caso, o sujeito interpretante ele precisa relacionar esse enunciado a dados externos ao texto. Por exemplo, quem pronuncia, quem diz esse enunciado. Vamos imaginar que esse enunciado seja dito por um jogador de futebol, tal como o exemplo dado pelo professor Patrick Charroudot. Então, tenho 30 anos. Esse enunciado, dito por um jogador de futebol, significa que ele está prestes a se aposentar. Agora, este mesmo enunciado sendo dito por um rapaz de 30 anos que acaba de ser contratado por uma empresa multinacional para ser, por exemplo, um diretor dessa empresa, significa que ele ainda tem uma carreira imensa, ainda uma carreira enorme pela frente. Significa que ele ainda tem muito a contribuir com esta empresa. Então, vejam, o mesmo enunciado sendo relacionado a dados externos, ele ganha um outro sentido, uma outra compreensão. E aí, nesse caso, o sujeito não estaria fazendo apenas a compreensão do sentido literal, mas já estaria num segundo nível de compreensão, seria a compreensão da significação indireta. Espero ter contribuído com o entendimento desses dois conceitos e até o nosso próximo vídeo de curta a semiolinguística.